Senhoras e senhores, tudo bom? Todos aqui são do agro? Quem é do agronegócio, levanta a mão, por gentileza. Todos são do agro. Imagino que só o pessoal da técnica, talvez, não seja, mas muito bom. Eu imaginei e eu pedi para o pessoal colocar aqui uma apresentação, que já está compartilhando com vocês. E agradeço a Nilma, a toda a equipe pela oportunidade. Como todos nós somos do agro, vamos conhecer um pouquinho desse setor, que, traduzindo, podemos chamar da moderna agricultura brasileira. A colega da Embrapa está aqui, década de 70, 73, mais especificamente 74, foi um marco importante na história da agricultura e da pecuária brasileira, criação da Embrapa, e um sonho lá atrás, década de 50, desabastecimento, faltava realmente comida no Brasil, e um sonho do Brasil, de fato, ter uma produção de alimentos suficiente e, quem sabe, até o celeiro do mundo. Bom, isso aconteceu, o futuro, o setor que era do futuro, o Brasil do futuro, o agro, de fato, conseguiu alcançar a expectativa. Vejam nessa curva marrom, é a produção das principais culturas de inverno e de verão, do início da década de 90 à safra 22-23, mais especificamente 21-22. Veja como a produção ela cresce quase de forma vertiginosa, enquanto a área a qual essa produção foi produzida, esse gráfico de barra azul, permanece mais ou menos constante. Se hoje, 21-22, para produzir a quantidade de alimentos que produzimos com a tecnologia do início da década de 90, seria necessário mais do que o dobro de área. Esse gráfico de barra vermelho chama-se efeito poupa-terra. O setor do agronegócio, implementando tecnologia e inovação, conseguiu aumentar a produção sem necessário incremento de novas áreas. E por conta disso, somos hoje, a nível global, o maior produtor dos principais produtos alimentares do mundo, tanto da agricultura como da pecuária, como é o caso aqui, suco de laranja, café, soja, açúcar, boi, frango, milho e suínos. Mas não só um grande produtor para abastecer o nosso gigante mercado interno, mas também um dos maiores fornecedores a nível global desses principais alimentos. E tudo isso, senhoras e senhores, utilizando 22,2% do nosso território. Mais especificamente, para a agricultura desses principais resultados, utilizamos 7,8% do território. Para a pecuária, 13,2%. E diga-se de passagem, pecuária extensiva, que com intensificação pode-se dobrar a produção tanto de agricultura quanto de pecuária, sem incremento de novas áreas. Acredito que todos conhecem esse gráfico, produzido pela Embrapa Territórios, que demonstra, inclusive, que 25,6% das áreas nativas brasileiras em reserva legal e área de preservação permanente estão dentro de propriedades rurais, áreas produtivas. Então, de fato, esse é o cenário que nós, cada um de vocês, incluindo eu, os colegas, participamos na agricultura no Brasil. Qual que é o importante resultado que essa agricultura brasileira, que nós fazemos parte, proporcionou no estudo feito por pesquisadores da Embrapa, também em 2021? O Brasil produziu alimentos para alimentar 800 milhões de pessoas. Isso é muito importante. Vou repetir. O Brasil produziu alimentos para alimentar 800 milhões de pessoas. Mas não é o Brasil, nós, 214 milhões de brasileiros, que produzimos esse alimento. Na verdade, foram 5 milhões de propriedades rurais que produziram alimentos, dadas as suas equivalências nutricionais, para alimentar 800 milhões de pessoas. O que isso significa? Significa o seguinte, que ao longo de um ano produzindo, os nossos produtores rurais alimentam toda a população do Brasil, mais 586 pessoas mundo afora. Exportamos para mais de 200 países. Isso significa, proporcionalmente, alimentar o Brasil e uma Europa. A Europa tem 500 milhões. Ainda sobraria alguns países pequenos para completar os 86 milhões de habitantes. Então, é um resultado, de fato, muito importante e muito relevante. E essa produção, essa pujança, ela está em um cenário, ela está inerte em um contexto que eu trouxe aqui para vocês, que é o contexto do crescimento populacional. No ano zero, no nosso calendário, havia no mundo aproximadamente entre 200 e 400 milhões de pessoas. Entre 200 e 400 milhões de pessoas. Em 1800, conseguimos chegar ao patamar de 1 bilhão de pessoas. Em 1800 anos depois, chegamos a 1 bilhão. 123 anos depois, apenas, a 2 bilhões. E todos nós sabemos o que aconteceu nesse período. Entre 1780 e 1840, aconteceu um marco na história da humanidade chamada Revolução Industrial, que foi o avanço dos mercados, advento e
avanço dos processos industriais, geração de emprego, mais bens de consumo, mais bens de capital e possibilidade que essa população pudesse, então, crescer e avançar. E tem avançado tanto que hoje, em 2022, aproximadamente, temos no mundo 7,8 bilhões de pessoas. A previsão é que, em 27 anos, senhoras e senhores, cheguemos ao patamar de 9,8 bilhões. É uma China e meia a mais de gente no mundo. Mas esse crescimento não vai se dar de forma igual em todos os países. O crescimento populacional vai se dar mais em países em desenvolvimento. Nos países desenvolvidos vai crescer também. Mas nos países em desenvolvimento vai crescer mais essa população. E por que isso é importante? Porque esses países em desenvolvimento, é o que mostra esse gráfico, experimentaram nas últimas décadas o aumento da sua riqueza. O maior poder de compra. É o que mostra. A maior parte dos países, mais do que dobrou a sua renda nesse período. E por que isso é relevante? Porque quando o rico ganha mais dinheiro, o que ele faz? Compra eletrodoméstico, ele viaja, ele investe. E quando o pobre ganha mais dinheiro, acontece duas coisas, senhoras e senhores. Primeiro, ele come mais. Depois, ele come melhor. Então, a maior parcela do incremento adicional de renda dos pobres é quase que integralmente consumida, direcionada para consumo de alimentos. Esse cenário demonstra que nos próximos anos teremos uma pressão global por produção de alimentos. Mas vocês devem pensar, se a gente vai ter mais gente consumindo também teremos mais gente plantando. Aí é que entra o fator X da questão. Em 100 anos, teremos uma inversão das pessoas que moram na cidade e nas áreas rurais. Em 1950, tínhamos no mundo 70% das pessoas morando em áreas rurais, lê-se produzindo alimentos. E 30% da população global em áreas urbanas, lê-se consumindo alimentos. Neste período, o cenário vai se inverter. Teremos aproximadamente 70% da população global vivendo na cidade, consumindo alimentos, e apenas 30% em áreas urbanas produzindo alimentos. Ou seja, é muita gente chegando. Eu procurei na internet uma foto assim, no Google, escrevi a maior fila do mundo. Saiu essa imagem, mas não coube nessa foto tanta gente que está esperando para chegar no planeta Terra. É uma fila imensa, muita gente. E a grande questão é, o mundo conseguirá alimentar todas essas pessoas? Não se esqueçam daquele gráfico que eu mostrei. Até 1800, a população mundial não crescia, não é porque as pessoas não queriam fazer neném, não. Queriam também. Mais do que a gente, porque não tinha métodos contraceptivos. Mas é que o mundo não tinha condições de suportar essa população em crescimento. E aí, senhoras e senhores, nós, Brasil, nos destacamos novamente. Pensando nisso, a ONU está presente no evento, pensando nisso, diversas organizações internacionais têm buscado lugares e países capazes de suprir esse aumento de 25% na população mundial. E encontraram Oceania, capaz de suportar, de responder a 9% desse incremento adicional de produção de alimentos. China 15%, Rússia 7%. Europa 12%, Canadá 9%, Estados Unidos 10%. E aí, senhoras e senhores, o protagonismo do Brasil aparece novamente, se consolidando. É por isso que fala-se tanto em agronegócio, fala-se tanto em Brasil, em diversos lugares que a gente passa mundo afora. O Brasil é responsável por 41% do fornecimento adicional para suportar o crescimento de 25% da população global. Ou seja, se nós não conseguimos fazer o nosso dever de casa, fazer aquilo que as organizações internacionais esperam que nós façamos, aquela fila que eu mostrei para vocês no slide anterior, algumas pessoas vão ter que sair dela. Não vai dar, é muita gente. Não tem alimento para todo mundo. E por conta disso, as previsões são as melhores possíveis. Brasil se consolidando como o maior exportador de soja, já somos o maior exportador do mundo. Se consolidando como o maior exportador de milho, grãos, se consolidando inclusive em culturas que historicamente os Estados Unidos liderava, como a exportação de algodão.
Mas por que a exportação de grãos é tão importante? Porque grão é um importante insumo para a produção de proteína de origem vegetal, ração. E olha como é que está a demanda global por suínos, crescendo, por aves, crescendo, e principalmente por bovinos, crescendo significativamente, com a China e alguns países asiáticos sendo os principais demandantes desse produto no mundo. E o Brasil, obviamente, é um dos maiores exportadores. Pescado. Temos que colocar. E olha só que interessante, entre 2018 e 2021, o quanto a China cresceu a importação desses principais produtos que nós aqui produzimos muito bem. E por que isso, senhoras e senhores? Ainda bem que já almoçamos, né? Veja como a alimentação, a dieta do mundo ocidental, ela realmente dominou o mundo, os asiáticos, mais especificamente. Poderíamos ter colocado um pescado, camarão, que almoçamos aqui mais cedo, mas é porque na Ásia produz-se muito, mas lá não produz como nós produzimos, principalmente esses produtos aqui. Então, senhoras e senhores, esse é o agronegócio. Esse é o cenário. Melhor, impossível. Se a gente não fizer muita bobagem, vamos continuar crescendo ainda mais. Embrapa, diversas instituições. Porém, falta acrescentar uma importante peça nesse quebra-cabeça. Acho que é o quarto quebra-cabeça que eu vejo nas apresentações de hoje. Um jogo famoso. Várias peças se encaixando. Não foi combinado. Mas precisamos trazer uma importante peça para esse quebra-cabeça, que é o seguinte: a estratificação da produção brasileira. Senhoras e senhores, aquela produção do agronegócio brasileiro que alimenta um Brasil e uma Europa é feita, em sua maioria, por menos de 5% dos estabelecimentos rurais brasileiros. Então, não são 5 milhões de produtores, são menos do que 5% desses produtores, que produzem mais do que 70% do valor do agronegócio. Em contrapartida, nós temos 95% dos produtores rurais que produzem menos do que 30% de todo o valor do agronegócio brasileiro. Será que no Brasil vai acontecer o que aconteceu nos Estados Unidos? Veja esse gráfico. No início do século XX, em 1900, Estados Unidos tinha aproximadamente 6 milhões de propriedades rurais. Em pouco mais de 100 anos, os Estados Unidos vai para 2 milhões de propriedades rurais, e neste período o tamanho médio dessas propriedades aumenta. Será que os pequenos produtores rurais vão sair dessa atividade e os grandes se fortalecem? Vamos lá. Vamos olhar para o nosso público, já que estamos no Sebrae, no AgroNordeste, com essa iniciativa muito importante. O nosso público, ele não é homogêneo, ele é heterogêneo. Os pequenos negócios não são todos iguais. Nós temos uma pequena parcela que produz mais de 70% do valor dessa galera aqui, ó, que são os empreendedores. Nós temos uma outra quantidade de produtores, chamados resilientes, que produzem uma parcela também importante, e, por fim, os vulneráveis. Eu não preciso explicar os termos porque é intuitivo, mas o que eu queria frisar é a distribuição espacial dessa estratificação do nosso público no Brasil. E aqui ganha importância, e eu vou me incluir, nós aqui do Nordeste. Estou me sentindo já um nordestino. Nós aqui do Nordeste. Veja como os vulneráveis, eles se concentram aqui na região Nordeste, também na região Norte, mas veja como vocês estão aqui com esse laboratório maravilhoso. Isso aqui não é ruim, não. Eu não vejo o copo meio vazio, eu vejo o copo meio cheio. Olha como o público se encontra aqui. Nós não sabemos exatamente o que causa, o que não causa, se esses produtores vão sair, se vão ficar. Mas a gente, com dados do IBGE, principalmente os últimos 2 censos, conseguimos ver alguns movimentos. Primeiro, um movimento provável que aconteceu nesses 2006, 2017, para saber se a gente vai ter aquele movimento dos Estados Unidos, é que os agricultores familiares não pronafianos, que é a turma que tem dinheiro, que não se enquadra na classe de renda do Pronaf, da agricultura familiar, para pegar a Pronaf. A gente, provavelmente, houve um movimento para agricultores familiares que possuem acesso ao Pronaf. Ou seja, o pessoal que tinha grana, agora reduziu, fragmentou, diminuiu, e agora consegue acessar o Pronaf porque a renda, o faturamento médio da propriedade reduziu.
Outra possível explicação é que esses produtores que tinham mais dinheiro vieram aqui para pequenos produtores que não são agricultores familiares, ou seja, que não residem naquela propriedade rural, enfim, se enquadraram aqui. Mas o importante movimento, e aqui é muito importante mesmo, gostaria que vocês prestassem atenção e refletissem, são os agricultores familiares pobres, que ganham até R$25 mil por ano a família, migrando, movimento forte, provável, para pequenos que não são da agricultura familiar. Ou seja, aquela propriedade rural virou uma residência rural. E a principal fonte de renda não é mais a propriedade, mas um trabalho em outro lugar, uma cidade, enfim. Isso aqui é um movimento provável. Mas existem movimentos possíveis. O pessoal prosperando também, porque no balanço geral, a gente pode também ter esse tipo de imigração. Não dá para saber ao certo o movimento, mas eu vou trazer aqui para vocês 2 exemplos para trazer um pouquinho mais de luz nessa discussão. O primeiro é a cadeia produtiva do leite. E aqui, pessoal, realmente, de 2006 a 2017, saíram da pecuária leiteira do Brasil 174 mil produtores. Uma queda de aproximadamente 12,9%, principalmente nos estrados menos produtivos de até 50 litros dia. E um movimento de aumento do número de produtores rurais nos estrados mais produtivos, acima de 50 litros dia. Pode ser que nessa cadeia produtiva esteja realmente havendo esse movimento de saída dos menores e consolidação dos maiores. Porém, no Brasil, eu não sei se isso é um padrão para todas as cadeias, porque veja a cadeia de horticultura, que é o meu segundo exemplo. No mesmo período, entrou na atividade de horticultura no Brasil 120 mil produtores. Olhando para esses dados, eu pergunto, será que está havendo uma migração entre cadeias produtivas? Será que cadeias produtivas com nível de competitividade maior e, portanto, margem de comercialização menor estão sendo menos atrativas para os pequenos negócios? E outras cadeias mais curtas do agronegócio, capazes de chegar mais rapidamente aos consumidores finais e, portanto, margens maiores, estão ficando mais atrativas? Com os dados, não dá para dizer ainda. Talvez a Embrapa consiga nos responder essa questão. Porém, sem dúvida, cadeias curtas, com baixo capital inicial para investimento, ciclos produtivos bem menores, então você vai fazer uma horta em 30 dias, você consegue colher, entra caixa no negócio, e pela grande quantidade de informações disponíveis na internet, publicações da Embrapa, Senar e, com certeza, do Sebrae, com vários estudos técnicos mostrando a rentabilidade disso e integrando, inclusive, frutas nesse tipo de atividade, mais curta, com maior valor agregado, sem dúvida, isso pode ser uma possível explicação para esse movimento. E essa cadeia de hortaliças e frutas está inserida também em um contexto na economia brasileira. Foi dito aqui, nas apresentações anteriores, que o mundo busca maior acesso a dietas saudáveis. E, realmente, durante o período pandêmico, a gente observou esse movimento na busca por esse tipo de produto que é produzido pelas hortaliças e frutas, pela produção de hortaliças e frutas. E no Brasil, nós temos já 336 mil produtores de hortaliças, 814 mil produtores de frutas, dos quais, público Sebrae, 83% na horticultura são de agricultores familiares e 79% de agricultores familiares na fruticultura. Quando a gente fala que esses produtores pequenos de agricultores familiares produzem hortaliças e frutas, eu, inicialmente, confesso para vocês, esperava encontrar um número muito alto de autoconsumo. Eu produzo, o censo, o IBGE, vai lá fazer a pesquisa, pergunta se eu produzo goiaba, eu falo que eu produzo, mas eu não comercializo. Mas quando eu entrei nos dados, eu fiquei surpreso, porque 94% do valor bruto da produção de horticultura advém do processo de comercialização. E no caso da fruticultura, 82%. Ou seja, não é autoconsumo, realmente a maior parcela é para geração de renda para essas pequenas propriedades rurais. A gente não sabe exatamente qual que é a dimensão desse mercado, porque tem muita comercialização informal. Mas olhando os dados das centrais de abastecimento, a gente dimensionou que em 2021
circularam pela Ceasa aproximadamente 32 bilhões de reais, ou seja, é um resultado, no mínimo, relevante. Porém, senhoras e senhores, a produção de hortaliças e frutas, ela não está igualmente distribuída no território brasileiro. Aqui falando apenas da comercialização por agricultores familiares, porque a gente tem café e laranja, que também entram nesse grupo, mas focando apenas nas pequenas propriedades rurais, ainda assim, o valor está concentrado principalmente no Sudeste brasileiro. Enquanto que vocês aqui do Nordeste detêm o maior número dessas propriedades rurais. Mas a concentração em termos de valor está no Sudeste. E por que isso se torna uma grande oportunidade? Olhando principalmente também para cenário externo. Veja a previsão de importação da pauta dos Estados Unidos. Isso aqui, ó. E olha como esse verde cresce mais do que os demais. E esse verde é exatamente a previsão do USDA, que é a Secretaria de Agricultura dos Estados Unidos, para os próximos anos, prevendo um aumento significativo das importações de produtos hortícolas. E por que isso é muito relevante aqui para essa região? Porque vocês têm uma estrutura portuária significativa, 17 portos, publicação recente, e posicionado estrategicamente para distribuição para os principais pontos de comércio a nível global. Então, senhoras e senhores, sem dúvida, a produção de hortaliças e frutas neste contexto é uma importante alavanca para a economia agropecuária do Nordeste. Mas não apenas por isso. Um fato muito interessante é que hábitos de consumo também são alterados frente a essa pujança da produção. Olha esse estudo de 2014, de pesquisadores do IPEA, que conseguiram, analisando a POF, que é a Pesquisa Orçamentária Familiar, eles viram que no Nordeste, para todos os estratos de renda, há um consumo maior de uva em relação ao sul do país. Sul é o maior produtor, mas aqui há maior produção de uva de mesa. Então, o nordestino come mais uva do que o sulista. Olha que interessante como a produção que é pulverizada gera renda descentralizada, gera negócio, falou-se muito disso, desenvolvimento territorial aqui hoje, e, inclusive, influencia hábitos de consumo de alimentos mais saudáveis, que é uma pauta muito relevante nas discussões atuais. Apesar do Nordeste não ter uma propensão tão grande para consumo de hortaliças em comparação às frutas tropicais. O resultado do estudo também. Bom, muita informação, né? Mas vamos resumir rapidamente. O agro brasileiro é o setor que deu certo, é o futuro que chegou. Sólida presença no cenário global de produção de alimentos. População mundial em franco crescimento, demanda certa para os produtos brasileiros. Tudo isso foi apresentado aqui, eu acho que com as principais informações que, se vocês forem buscar, tem uma ou outra, mas acredito que essa é o mainstream, realmente o principal argumento desse cenário. Porém, o grande desafio que eu trouxe aqui, que tem tudo a ver com o evento, é a baixa participação no valor bruto da produção agropecuária dos 4,5 milhões de pequenos estabelecimentos rurais. Ganha destaque nesse contexto a produção de hortaliças e frutas e ganha destaque principalmente a região Nordeste, porque aqui estão concentrados os estabelecimentos mais vulneráveis. E aí, senhoras e senhores, frente a esse contexto, a gente toca exatamente numa principal estratégia do Polo Sebrae Agro. E eu peço licença para apresentá-los rapidamente, então, o que seria o Polo Sebrae Agro. O Polo Sebrae Agro é uma estratégia do sistema Sebrae para fortalecer o trabalho em rede no tema agronegócio. Falou-se muito em trabalho em rede aqui, falou-se muito em cooperativismo e associativismo, em exploração do ecossistema institucional que a gente tem com a atuação no agronegócio, e o Polo surge no cerne dessa questão. Quem são esses atores? Nós temos dentro do Polo, no seu sistema de governança, um núcleo estratégico, veja aqui o trabalho em rede, com diretores Sebrais das 5 regiões do país. Aqui da região Nordeste, participa do Polo o diretor João Hélio, além de representante do setor privado, a CNA, e do setor público, no caso da Embrapa. E fico muito feliz em falar também que nós temos no sistema de governança do Polo Sebrae Agro um núcleo de especialistas, em que os 9 primeiros rostinhos aqui, vocês conhecem, estão aqui presentes, que são
os gestores agro dos SEBRAES aqui da região Nordeste, que participam ativamente das propostas para trabalhar neste polo. Dentro do polo, a gente faz as propostas de baixo para serem validadas em cima e depois desce para execução, que é, no final das contas, o fortalecimento do trabalho em rede de um sistema que já funcionava em rede, agora com foco no agronegócio. Bem, mas voltando à estratégia. Qual que foi a nossa estratégia que toca no cerne de tudo isso que eu estou falando aqui para vocês hoje? Nós desenvolvemos uma solução com foco na comercialização de hortaliças e frutas. Por que nós desenvolvemos uma solução para fortalecer e apoiar o produtor rural na comercialização de hortaliças e frutas? Pensando no trabalho em rede, nós já temos os problemas, ou pelo menos a maior parte deles dentro da porteira, resolvidos e sendo apoiados por diversas instituições como Embrapa, Senar, Emater, secretarias, empresas privadas, todas essas são parceiras do SEBRAE. Vimos que está no DNA do SEBRAE da porteira para fora, o acesso ao mercado, uma possível complementação desse trabalho que é feito dentro da porteira. Então, o foco foi, de fato, na comercialização. E como faremos isso? Nós desenvolvemos uma inteligência com 35 perguntas e que vai perguntando para o produtor rural: você possui carro próprio? Você tem um parceiro que faz entrega para você? Enfim, são 8 dimensões e cada resposta dele vai sendo um fator neutro, limitante ou não limitante para os principais canais de comercialização, como delivery, tradicional, que é restaurante e varejo, mercados institucionais, como PAA, PNAE, feiras, centrais de abastecimento, entre outras. Quando o produtor rural responde essas 35 perguntas, os canais de comercialização recebem uma nota. E aquela que é a maior nota é, de fato, o canal de comercialização que mais se aproxima ao perfil dele. E aí a gente faz propostas de iniciativas que podem ajudar aquele produtor rural a acessar aqueles canais. Então, além de explicar para o nosso consultor o que é um delivery, como é que ele funciona, ou seja, institucionalizar no SEBRAE o conhecimento da atividade empresarial focada na comercialização, nós também fornecemos um banco de soluções atualizado com as principais iniciativas do Brasil todo para acessar aquele mercado. Como, por exemplo, você às vezes está atendendo um produtor rural que está a 15 quilômetros de uma cidade e que produz produtos tradicionais, mas que ele tem um grande potencial, por exemplo, para produzir orgânicos. Mas ele não sabe que tinha uma feira orgânica naquela cidade. Mas com o mapa de feiras orgânicas, que é uma solução que já existe no mercado, validada por nós e trazida para o produtor rural, ele fica sabendo e se insere nesse mercado. Porque, no final das contas, isso é comercialização, é informação. É você ir no mercado, conhecer o cliente, conhecer o produto. Enfim, vocês devem ter percebido que o nosso objetivo aqui é trabalhar com o tema comercialização, fortalecendo o trabalho em rede e numa lógica de sempre acesso ao mercado e nunca competição. Ou seja, a gente não está criando um marketplace, a gente traz o marketplace para o produtor. Então, senhoras e senhores, o Polo SEBRAE Agro, com essa estratégia e neste cenário, busca entregar para os nossos clientes um plano de ação com soluções próprias e de terceiros. De fato, isso aqui é um slide que nós utilizamos na aprovação do projeto do Polo em março do ano passado, que a gente falou o seguinte: é trazer do Brasil e levar para o Brasil soluções que impactam efetivamente os pequenos negócios. E fico feliz de falar para vocês que o nosso núcleo de especialistas e núcleo estratégico conseguiu fazer isso neste mercado de hortaliças e frutas, com simulação de perfil para acesso a canais de comercialização, já presente no Polo, estatísticas do setor com cotações de mercado atualizadas, com inteligência artificial, para complementar e cercar o produtor rural com todas as informações que ele precisa para acessar o mercado. E, sem dúvida nenhuma, senhoras e senhores, nós ficamos muito felizes em estar no estudo, para estar nesse evento, fortalecendo o trabalho em rede e trazendo as experiências que vocês aqui no Agronordeste possuem, para, então, levarmos para as demais regiões do país. Afinal de contas, não temos estabelecimentos vulneráveis apenas no Nordeste. Mas, com certeza, se alguém for resolver isso primeiro, serão vocês aqui.
E o restante do Brasil vai ser beneficiado por essas iniciativas e por essa sensibilidade que vocês terão na solução desse problema. E com o Polo Sebrae-Agro, conseguimos, então, disseminar isso para o restante do país. Então, Nilma, muitíssimo obrigado pela oportunidade e, senhoras e senhores, obrigado pela atenção de vocês. Só agradecendo as palmas aqui, eu queria pedir, por gentileza, para aqueles que puderem, entrarem com os celulares de vocês nesse QR Code, por gentileza, que é o site do Polo Sebrae com as nossas publicações técnicas, que lá a gente produziu, de fato, um material muito especial, com a ajuda dos nossos 28 especialistas, para acesso e compartilhamento de todos vocês. Muito obrigado. Obrigado, Victor.